você acha aqui, e depois o Wilson responde também, do cristão hoje, nos dias de hoje, na política? Eu acho extremamente importante a participação, né? A gente, lá atrás, quando falava o cristão se envolver com a política, parecia que era algo sujo, né? Olha, não dá para ser cristão e se envolver com política. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que não existe uma outra forma de mudança se não for através da política. Então, é extremamente importante, né? Falo sempre com o meu pastor, e ele fala da responsabilidade do cristão de colocar as pessoas certas lá. E, às vezes, nem só porque é o fato de ser cristão, né? Ah, votei no fulano de tal porque é cristão. Às vezes, dentro da igreja, existem pessoas mal intencionadas, né? É a realidade. Então, é saber escolher. Às vezes não é o voto do cristão para o cristão, mas saber, antes de votar, colocar as pessoas certas para determinado cargo, né? Então, a participação do cristão é extremamente importante. E isso, a minha igreja debate muito sobre política, né? Defende os pontos de vista que a gente tem como princípios, mas sabendo que a participação do cristão é muito importante. Maravilha. E você, Wilson? Eu entendo que sim, lógico. Assim como o cristão, o ateu, o judeu, todos. Eu acho que assim, o Brasil ele é um país que tem muitas bolhas. E na hora do voto você tem que se sentir representado. Certo? Exatamente. Tem pessoas que se sentem representados por aquele que pega o cachorrinho no colo, aqueles que frequentam as comunidades, aqueles que defendem a causa autista, enfim, várias bolhas. E o cristão é uma delas. As pessoas, eu acredito que quando uma pessoa sai da sua casa, vai até uma escola, aperta os seus números, o número de um candidato, ele quer se sentir representado por aquela pessoa, ou pelas ideias que ele defende. E o cristianismo tem ideias, certo? Ele é um conjunto de ideias. Então as pessoas têm que ter esse direito. Eu sou um cara muito a favor do livre-arbítrio. Sim. Então nós não falamos tanto de democracia. Sim. Então quanto mais representantes dentro de diferentes esferas, melhor para a população poder se sentir representada. Mas sabe qual que é a minha preocupação nisso daí, ó? Eu também sou cristão, né? Eu sou espírita, kardecista, cristão, né? Porque acreditamos em Jesus Cristo. É isso. E seguimos não, né? A gente procura seguir, né? Porque seguir é difícil, né? A gente tenta seguir. Mas sabe qual que é o meu medo da religião na política? Porque eu vejo que é muito mais fácil a política suja influenciar os cristãos do que os cristãos conseguirem influenciar na política. Vocês não pensam assim, não? Tá. Eu vou dar a minha opinião pra você. Porque aí o que você vê nem interessa partido, pra mim tanto faz. Eu digo assim, o que você vê de notícia de cara que era pastor, aí virou político, meu. O cara, ele era quase um santo. Perfeito. Aí virou político, meu. Virou a desgraceira. Aí já começa a ver que não sei o quê, que roubou, que sumiu. Mas aí isso tem praticamente quase todos os segmentos. Você meio que queima a igreja, cara. A igreja tava lá num lugarzinho, igreja ou templo. Não, verdade, imaculada. Você ia lá, você falava assim, meu, vou naquele lugar, né? Imaculada, ali é um lugar legal, só tem gente boa. Meu, aí um cara vai lá, meu, putz, parece que queima todo aquele povo que ele tá. Todo o trabalho sério, todo o trabalho de fé. É esse meu medo. Mas por isso que eu acho que não tem que se misturar. Isso, Nicolas, eu acho que não é questão de se misturar. A sociedade comum, que não é a igreja, que não é o centro, enfim, todas as religiões que participam, que não usa a bandeira, sou cristão, não levanta a bandeira, faz isso de errado. Então, essas coisas erradas acontecem fora da igreja. O que a gente enxerga é quando a igreja participa. Pô, aquela igreja apoiou determinado candidato. Todos apoiaram alguém. Então, não é responsabilidade só daquela igreja. Aquela igreja apoiou aquele candidato, outros também votaram, porque o candidato não conseguiu ganhar só através daquela igreja, mas aí a corda vai quebrar do lado da igreja, porque fala assim, olha, como um cristão apoiou aquele lá e os outros que votaram? Né? Então, mas é porque um apoiou porque é cristão, né? Por isso que eu falo, antes de votar, tem que ter a consciência de que assim, eu vou votar no fulano de tal porque é da igreja. Dentro da igreja acontece, e às vezes meio comum, como na igreja evangélica, e nem sabe as propostas do cara, não sabe se o cara é preparado, se ele representa, mas só por fazer parte da igreja, não, vou votar no cara. Exatamente, então a gente tem que quebrar esse rótulo de que assim, o cristão vota em cristão.
Não, o cristão com responsabilidade vai pesquisar e vai votar em quem está melhor qualificado. Né? A gente vê na nossa cidade, a gente vê no nosso país, quantos que são cristãos que não nos representam. Eu não sei se vocês sabem, mas em São Bernardo do Campo tem um vereador, né, que dizem as más línguas, eu não vou conseguir ter a certeza disso, mas eu não duvido nada, que ele era deputado, né, lá no Rio de Janeiro, e aí foi pego com algumas malas de dinheiro, né, lá teve os problemas dele e tal, e teve que renunciar ao cargo, não sei se foi algo desse tipo, e depois veio aqui pra São Bernardo do Campo e virou vereador, cara. Olha que bacana. Mas é porque, pra você ser político, eu vou falar que vocês sabem muito mais do que eu não sei nada, já falei. Você precisa ser relevante na sociedade, de alguma maneira, ser famoso. E muitas vezes o religioso, independente da denominação, ele tem um monte de contato ali, ele tem o famoso network. É isso que o cara precisa pra ser eleito. Exatamente. Precisa ter um network. Porque, vamos ser sinceros, gente, pra qualquer eleição, alguém vota no outro por causa de proposta? Você conhece alguém? Fala, seja sincero. Alguém votou no presidente Lula ou no Bolsonaro por causa de proposta? Votou. Pra presidente, pra governador. Votou. Discordo, viu? Discordo. Não vota. A pessoa vota por uma coisa, identidade. Ela olha pro cara e fala, puta, esse cara é igual eu, e vota. Não, mas, simples, acabou. Mas tem uma fatia que vota por causa de propostas. Quem? Eu não sei quem, mas tem. Eu mesmo, que me considero relativamente... leigo, vamos dizer assim. Não, me considero um cara um pouco inteligente, digamos assim, estudado, essas coisas. Eu nem sabia a proposta de nenhum deles. Ser sincero. O básico que passa na TV. Não, realmente o que o José Wellington fala é uma fatia pequena. Não, é pequena. Porque não. Se fosse por propostas, esse cara aqui seria vereador. Eu estava como vereador. E na última eleição, falando no presidente, governador, para presidente foi uma das poucas eleições que eu não vi proposta nenhuma de nenhum dos lados. Essa mesmo é verdade. Foi uma eleição que venceu quem era o menos odiado. Não é nem quem o mais amado. Quem que você se identifica. Você olha mais. Assim, você fala assim, eu gosto mais do Bolsonaro porque ele tem mais meu jeito ou é do Lula? Acabou. Mas o pessoal assiste os horários... Não, eu tô falando uma grande bobagem aqui. Não, eu gostaria de deixar minha opinião aqui, rapidinho. Não vou demorar mais do que 1 minuto. Eu acredito que sim, rapaz, temos 2 horas aí, pode exista uma parcela da população que ela procura mais o tema política. Vou citar um exemplo de um candidato que até recentemente foi também afastado da política, né, que é o caso do Mamãe Falei. Ele é um cara completamente dentro de uma visão e ele tinha propostas. Eles têm lá as ideias deles, certo? Indiferente do que veio acontecer depois, ele acabou sucumbindo por falta de um comportamento ético, tá? Mas ele tinha proposta. Eu nas eleições em 2018, votei nele. Ele tinha proposta. Existe uma camada da população que sim, que vota, que estuda, que tem, ainda é muito pequena no Brasil. A grande maioria das pessoas é aquele negócio. Chega o domingo é a eleição, na sexta-feira, e aí, em quem que vocês vão votar? Eu não tenho candidato. O meu irmão mesmo, pegando o meu irmão mais velho, o meu irmão só vota em candidato que tem proposta. Eu indico, esse aqui, eu tô apoiando, tô dando uma força, ele faz isso. Não, eu vou ver as propostas do cara. O meu irmão mesmo é um dos caras que só vota se tiver proposta. Tá, e vamos lá. Então, vamos ver. Você disse que não tinha propostas. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você disse que você sabe qual que é o candidato. A favor das armas. Bolsonaro. Liberação das drogas. Lula. A favor do livre mercado. Bolsonaro. Picanha barata. Lula. Então você sabe as propostas, desculpa. Mas isso, infelizmente no Brasil isso é proposta. Então, mas as propostas eram poucas, né? Infelizmente. Era irrelevante. Vamos lá. Que assim, eu sei o que você tá querendo dizer. Isso não é proposta. Mas no Brasil não, é. Não, mas no Brasil proposta. Desculpa, no Brasil Nicolas. É porque assim, nós vivemos um pouquinho mais a política e hoje eu vejo. Amanhã isso é propaganda. Não, exato. Isso é propaganda. Mas quando você tem uma ideia e é uma proposta super técnica e não consegue vendê-la com um bom marketing, isso é uma propaganda chiclete, onde o pessoal vai repetir. Por exemplo, pegando aí a conotação que o Wilson tá falando, se você falar assim, vai limpar o nome do Serasa. Ciro Gomes. A gente tem. Não, mas tudo bem, isso é... Mas eu entendi o que o Nicolas falou. Eu também entendi. É marketing. Não, você entendeu também. Mas pensa isso assim. sabe como que chama isso? Além de marketing? Enganar o eleitor.
E o Também. brasileiro adora ser Também. enganado ou não? Verdade, Nicolas. Não é proposta, isso chama enganar o eleitor. Então. A picanha vai ficar mais barata? Ah, vou votar nele. Tem, ó,